2, 3, foi. Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática. E o conteúdo de hoje, olha, para você que é líder, para você que está à frente de pessoas, é sobre conflitos. E você vai entender como funciona a dinâmica dos conflitos que acontece no ambiente organizacional e também vai entender o impacto dele nos resultados da empresa. E hoje, novamente, junto aqui com meu amigo Jean Carlos, falando sobre esse assunto. Mas antes, Jean Carlos, de entrarmos no assunto propriamente dito do podcast, pode ser que alguém que esteja nos assistindo hoje não nos conheça. Então, vamos falar um pouquinho sobre nós. Então, começando por você aí, Jean, o que você quer dizer para quem está nos assistindo para te conhecer e entender o que você faz, Jean Carlos? Então, vamos lá. Bom dia, Luiz, né? Boa tarde, boa noite. A quem nos ouve também. Depende do horário que estiverem nos assistindo, né? Quem está acordando agora no outro lado do mundo, enfim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui conversando sobre esse assunto da análise transacional na prática. E como você falou, quem são essas figuras que estão aí falando sobre isso, né? Então, assim, meu nome é Jean Carlos Seron, né? O pessoal me conhece o nome de Guerra Seron, né? E eu atuo com educação empresarial. O que é especificamente educação empresarial? Eu atuo há muitos anos, né? Não vou revelar a idade, né? Mas eu atuo há bastante tempo com excelência de gestão na área de qualidade, com gestão de competências, né? São duas linhas principais aí, e governança. Então, procuro buscar atuar junto às empresas públicas e privadas, no sentido de auxiliar, né, de contribuir para que essa educação empresarial em técnicas e métodos possa transformar essa empresa, né, em um case de sucesso. Esse é uma das minhas... Então você deve ter vários cases de sucesso aí, não é, Jean Carlos? Graças a Deus eu posso dizer que tenho case de sucesso aí, sim, né, empresas que a gente atua há muitos anos, ou atuou, e que ainda hoje estão de pé e fortalecidas, cresceram, se desenvolveram. E o importante, eu penso assim, na educação empresarial, realmente educar as pessoas, né? Que empresas são pessoas, em técnicas, em métodos, e como fazer, como atuar nos relacionamentos, e aí o contexto da AT, né? Então, essa é uma das atuações que eu tenho, né, profissionais, no âmbito da consultoria, né, educação empresarial, que eu atuo. Também atuo na advocacia. Olha só, hein? Advogado. Você né? É multifuncional. Multifuncional, né? Também atuo na área societária, na área de direito tributário, direito aí, inventários, então, sucessões nessa linha aí da parte do direito. E também tenho aí com outros colegas, né? Claro, não sou sozinho para fazer tantas coisas. Também tenho uma administradora de condomínios. Muito bem. Olha só, hein? Consultoria, tenho advocacia e tenho uma outra empresa de administração de condomínios. Bacana, né? Bacana. A gente procura colocar na prática aquilo que a gente ensina, né? Empreendedorismo, desenvolvimento de negócios, crescimento, né? Sempre com muita ética, com muito respeito, mas é isso aí, né? Podemos fazer, transformar a vida das pessoas de alguma forma positiva, né? Bacana, Jean Carlos, olha. E você, Luiz? Então, também as pessoas vão, né? Me conta aí, conta para nós o que o Luiz aí, qual é o propósito do Luiz? Muito bom, Jean Carlos. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu já estou há 23 anos nessa caminhada aí de consultoria e treinamentos, e hoje o meu foco principal é na área de treinamento e desenvolvimento e palestras, né? E qual é o meu foco na área de treinamentos? É formar e desenvolver líderes.
Então, tenho me especializado nessa área, principalmente nas questões comportamentais. Então, desde 2010, eu venho estudando o comportamento humano a partir da análise transacional, e isso tem dado um conjunto de ferramentas muito importante para eu compartilhar com as lideranças e ajudá-las a desenvolverem para terem equipes comprometidas, engajadas com resultados e, por consequência, melhorar os resultados do negócio. Né? E outro viés que eu tenho trabalhado é na área rural, de forma específica, em palestras sobre sucessão familiar no agronegócio. Então, desde 2003 eu também tenho trabalhado bastante com produtores rurais, produtoras rurais, e isso tem me dado uma experiência bastante grande para auxiliar as famílias a pensarem no planejamento sucessório e posteriormente a sucessão. Então, de forma geral, eu sou administrador que estudo o comportamento humano e ajudo lideranças e famílias que queiram pensar no planejamento sucessório. E é um assunto super importante, planejamento sucessório. Sim. Pensar no futuro, né? Deixar preparada essa transição para as futuras gerações, não, Luiz? Sim, até porque esse é um assunto que antes era um tabu, hoje as famílias já conversam mais sobre isso, mas a questão é conversar, mas o que conversar? Como fazer o planejamento sucessório? Então, isso é um assunto que hoje a gente tem mais facilidade de conversar e de extrema importância aí para os negócios rurais que pretendem que o negócio permaneça nas próximas gerações. Perfeito, perfeito. E com certeza a análise transacional contribui para a tua atuação. Né? Com certeza, porque eu não sou advogado, a parte jurídica é você que trabalha junto com outros advogados da transmissão do patrimônio. Agora, a questão comportamental e da gestão do negócio eu tenho atuado bastante. E a análise transacional, com certeza, é o pano de fundo comportamental que me dá o suporte para atender bem as famílias. O que você está falando, Luiz, é importante, que é algo que eu entendo, que o profissional hoje tem que ter essa multidisciplinaridade, né? Sim. Entender, né? Atua numa área, mas ele compreende várias outras disciplinas, né? Sim. Administração, sucessões, direi um pouquinho, né, da financeiro, um pouquinho de cada área, entende como isso se relaciona de forma sistêmica, né, para poder contribuir na melhor solução ao seu cliente, né? E é isso mesmo, porque estão todas conectadas, né? Tudo, né? Um negócio é um negócio único que tem um monte de ações acontecendo, tem questões técnicas, questões comportamentais. Então, essa multidisciplinaridade aí de entender de todas as áreas, aí, não de ser especialista, né? A gente se especializa em cada uma, mas de entender, né, como é que funciona cada uma das áreas é muito importante. Bacana, Luiz. Muito bem. E será que tem conflito? Rapaz, conflito que é o nosso tema de hoje. É, né? Verdade. Conflito, não importa se é numa empresa urbana, numa indústria, ou numa propriedade rural, o conflito sempre existe. Né? Onde existem duas pessoas, existe possibilidade de conflito. Então, agora, tem aqueles conflitos que são positivos. Isso. E mais tem aqueles conflitos que são disfuncionais e que muitas vezes passam despercebidos. Exatamente. Então, conflito é positivo quando ele mobiliza, né? Faz com que as pessoas se mobilizem para buscar uma solução. Sim. Né? No sentido construtivo, num dissenso construtivo. Né? Vai transformar de forma positiva essa situação indesejada em algo, né? Algo melhor. Então, ele tem sim um conflito, um viés positivo de poder impulsionar em busca de uma solução, de um melhor caminho, de uma inovação, de uma renovação. Né? Inclusive tem alguns conflitos, a partir daqueles, de alguns conflitos que vão surgir as inovações, que é o que você está trazendo, né? Inovações, porque onde não tem conflito também não muda nada, né? Onde não tem conflito, tudo está calmo, né? Onde está calmo, está tudo tranquilo. Para que nós vamos mexer em algo que o time que está ganhando? Está calmo, está tranquilo. Deixa assim, né? Deixa assim. Assim, não vamos mexer em algo que pode dar problema, então vamos ficar quietos, né? Agora, tem aqueles conflitos que são disfuncionais e que passam despercebidos.
né? E esse é um dos pontos que nós vamos trazer hoje, né, Giancarlo? É um dos pontos importantes, eu entendo, né? Dentro de uma organização pública ou privada, cada um tem uma forma de lidar com isso, né? Mas eu entendo que sim, o conflito ele traz ele tem um potencial, como a gente está falando, tanto de impulsionar uma inovação, uma mudança de forma positiva, quanto impulsionar uma mudança de forma negativa com a sua disfuncionalidade. Agora, Giancarlo, quando nós estamos, né, nós ou líderes, quem está à frente de pessoas, né, vamos conversar um pouquinho sobre assim, o que a gente percebe de desafios assim, nessa temática dos conflitos. O que você acha? Eu acho interessante, mas e acho que tem muitos desafios aí, né? A gente vê o mundo está em constante mudança e agora mudanças aceleradas, né? Que parece que todo dia tem uma novidade saindo, tem uma inovação surgindo, enfim. Mas a gente fala sempre de pessoas. A tecnologia pode andar e aí o desafio é o ser humano andar junto com ela, né? E nesses aspectos de desafios, principalmente da liderança, nesse contexto, eu penso que um dos desafios é o líder ajustar o seu estilo de liderança à equipe, à organização. Né? Ele poder ter consciência desse estilo de liderança, de como é o seu jeito de liderar, né? Como é que é o meu jeito, e ter consciência de como de que forma que esse seu jeito está contribuindo para aquele resultado que ele está obtendo da organização. E como ele pode mudar isso, como é que ele pode aperfeiçoar o seu estilo de liderança, né? Rever isso, de forma a trazer mais resultados para a sua equipe e para a organização da qual ele faz parte. E você traz uma palavra interessante e muito importante, que é a consciência. Então, assim, o quanto o líder tem consciência de como o comportamento dele impacta na equipe. E esse é um dos desafios também, Giancarlo, que eu tenho percebido, que é assim, como que o comportamento do líder, nesse quesito conflitos, impacta nos resultados da empresa. Tá? Então, o que eu tenho percebido, nem sempre o líder tem consciência do impacto que o comportamento dele gera no desempenho da equipe. Tá? Então, por exemplo, quando o líder é mais crítico, não ouve muitos funcionários, ou assim, é um crítico que leva o outro a não se sentir bem. Tá? Então, isso, por exemplo, pode até influenciar na rotatividade da empresa. Não é? Porque em virtude de um comportamento não assertivo da liderança, mesmo a liderança tendo boa intenção, mas em virtude desse comportamento não assertivo, o liderado pode pensar, tá, mas eu quero continuar trabalhando aqui nesse ambiente de grupo, né, com esse comportamento que não é tão assertivo da liderança, né, e hoje, né, como nós temos uma grande oferta de trabalho, né, enfim, é muito fácil do funcionário escolher, na verdade, assim, o funcionário acaba até escolhendo onde ele quer trabalhar. Tá? E, veja só, olha a origem disso, a não consciência do líder de como o comportamento dele impacta na liderança, mesmo ele tendo boa intenção, mas não tendo ferramentas para perceber isso. Isso, exatamente. E aí, muitas vezes ele não percebe que a própria comunicação que ele está tendo, a forma dele se comunicar, que é uma comunicação, às vezes, vamos chamar de violenta, uma comunicação não assertiva, essa comunicação ela é ineficaz. E essa comunicação ineficaz vai contribuir para conflitos. Não há transparência, não há eficácia na delegação, na direção. Então, isso contribui para que aquele grupo a qual ele esteja liderando tenha dúvidas, tenha situações aí de mal resolvidas, mas eu entendi uma coisa, eu entendi outra, e aí você começa a contribuir para situações conflituosas. Por quê? Porque a comunicação
não é assertiva, né? E veja só, né? Assim, isso por falta de consciência. Por falta de consciência. Que, por consequência, falta de autoconhecimento. Exatamente. Percebe? Então, assim, o líder está com a boa intenção, ele quer entregar um bom resultado, no entanto, não tem ferramentas eficientes para essa entrega de resultados. E o relacionamento com a equipe vai ficando comprometido, aí gera rotatividade, baixo comprometimento. Então, olha só, né, a importância do que nós estamos falando hoje aqui. E aí o líder, ele não... Uma outra questão é que a comunicação é deficiente, aí a própria equipe não tem funções delegadas de forma adequada, a própria autoridade não está bem definida, e aí você vai fomentar situações de conflito, de mal-entendidos, de fofocas, de culpas, né? A culpa é de um, não, a culpa é do outro, e ficando que ficou de fazer, Beltrano que não fez, e aí... Então, essas situações que eu percebo que são comuns, né? E até situações, Luiz, que não são verbalizadas, situações de omissão também, muitas vezes, né? Olha, em vez de eu falar e alguém achar ruim, deixa eu ficar quieto. Também, porque a omissão também é uma ação. Sim. Mas que lá na frente vai estourar, né? Vai acontecer, mas é uma situação também que é melhor eu vou ficar quieto e deixo eu ver o que aconteça, né? Sim. Mas a situação não só da comunicação, mas da ausência da comunicação. Sim. A própria omissão também contribui, no meu ponto de vista, para essas situações de conflitos dentro da organização. Então, assim, o conflito sempre vai acontecer. Onde tem pessoas, não importa se é na empresa, qualquer grupo tem conflitos, né? Agora, quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, talvez essas questões que nós estamos trazendo não seja nem novidade, né? Porque são questões percebidas no dia a dia de quem está lidando com pessoas. Agora, mas e como lidar com isso? Então, talvez quem esteja nos assistindo queira saber, mas qual é o encaminhamento? E aí é que entra a análise transacional com a teoria dos jogos psicológicos, né? Então, assim, como que a análise transacional, a partir da teoria dos jogos psicológicos, pode dar esse suporte para a liderança lidar de forma assertiva com os conflitos que acontecem no ambiente organizacional? Você falou uma palavra-chave, né? Que é a questão do autoconhecimento, né? Então, quando a gente olha a teoria do Eric Berne lá sobre os jogos, jogos psicológicos, né? Vamos entender aqui, e que aí a gente está traduzindo numa visão de conflitos, porque os jogos vão necessariamente nos conduzir a conflitos. Tá? Qual é o meu jogo preferido? Né? Começar a ter consciência, né? Do qual é a forma que eu repetidamente, de forma mais comum, eu estou agindo. Então, entender o que é um jogo psicológico também, né? Acho que o primeiro ponto é entender o que é um jogo. Nós estamos falando de um jogo, né? Mas o que é um jogo psicológico? Então, o jogo psicológico são situações aí repetitivas, né? Podemos entender assim, que são padrões de comportamento que se repetem uma vez, duas vezes, três vezes, determinada situação está sempre se repetindo, né? Ela tem um desfecho aí previsível, né? Tem uma formulazinha, que é a formulazinha do Berne lá, né? Então, desfecho previsível, conduz aí a mudanças e a confusão, né? Tem um desfecho, e que as pessoas assim, mas peraí, eu falei uma coisa, por que aconteceu isso? Né? Então, são situações com uma mensagem ulterior, né? Uma mensagem, ou seja, no nível social uma coisa, mas eu estou querendo dizer outra. Então, sempre tem um motivo oculto que se revela ao final, né? Desse jogo, qual era realmente a intenção que você tinha ali ao final, né? Desse momento. Então, o jogo, ele vem a ser algo que nós repetidamente fazemos, e inconsciente, de forma inconsciente nós vamos fazendo jogos ou atuando em jogos,
E aí a primeira questão que você está trazendo é ter consciência de quais são os jogos que existem. Sim. E quais são os jogos preferidos. Qual que é o meu jogo preferido? Né? Então, a FAT vai proporcionar você a fazer esse olhar, entender o que é o jogo, para dizer, opa, peraí, isso acontece muito no meu relacionamento, no meu grupo de trabalho, no meu grupo familiar, no meu grupo de amigos, porque jogos, por isso que Berne criou jogos da vida, né? Ou Sim, seja, tem até um livro, né? Um livro específico só sobre esse tema. Os jogos da vida, né? Os jogos que jogamos, né? Então, e muitas pessoas vivem em função de jogos. Estruturam o tempo, né? Dá um sentido para ela, né? Tem vários sentidos, né? Vários propósitos. Um deles é dar sentido para aquilo, para a pessoa que está vivendo. Agora vamos pensar lá na prática, vamos trazer um exemplo aqui, vamos ver o que você acha desse exemplo. Vamos lá. Né? Porque quem está nos assistindo aqui fala, tá, mas e na prática, como é que eu percebo um jogo psicológico? Então pensa assim, pensa um líder. Então, dali a pouco chega alguém ali e fala para ele assim, fulano de tal não está fazendo o trabalho de forma correta lá. Então vem alguém e fala para o líder sobre o que o outro liderado está fazendo. Olha só nesse momento, se o líder tomar como fato o que esse outro funcionário está dizendo de um terceiro funcionário, ir lá e fazer uma intervenção, sem ter os fatos concretos, né? E ainda chegar lá e dizer para esse funcionário, olha, estão dizendo por aí que você está fazendo o trabalho dessa forma aqui, né? E essa não é a forma adequada. Olha o rolo que isso vai dar lá no ambiente organizacional. Porque dali a pouco esse funcionário que ouviu o líder dizer isso, vai perguntar, quem é que foi lá dizer para ele o que aconteceu? E aí cria um clima de incerteza na equipe e de dúvidas, né? E que vai dar mais confusão ainda entre os funcionários. E perceba, isso pode acontecer de uma maneira comum dentro de uma empresa, por exemplo, sem um líder se dar conta de que está estimulando uma situação de conflito ali dentro da empresa, né? E com uma boa intenção. Né? Querendo resolver a situação, então alguém falou que algo estava errado, foi lá e falou com o outro, mas sem entender que isso pode ser uma situação de um conflito estimulada por aquele funcionário que foi dar essa informação aparentemente querendo ajudar, mas colocando o líder aí numa situação desconfortável dentro da empresa. Olha. Isso vai gerar uma mudança depois, né, de comportamento. E aí me vem à mente o triângulo dramático, né, que faz parte dos jogos. Sim. Né? O que é o triângulo dramático, né, de Karpman? Que é onde nós temos três figuras. A figura do perseguidor. Né? Vamos até mostrar um slide aqui do triângulo aqui. Tem ali o desenho ali do Popeye, da Olivia e do Bruce, mas já eu vou explicar. Então assim, aguardo, o Giancarlo vai explicar, depois eu vou compartilhar como que o desenho se enquadra nisso aí. Três figuras sempre, né? O perseguidor, o salvador e a vítima. Sim. Então, eu preciso que você, Luiz, me ajude com determinada situação, né? Sim. Então, por quê? Porque o fulano lá está me cobrando isso, tal, e eu preciso dar um jeito. Sim. Né? E você diz, não, eu vou ajudar meu amigo, eu vou ajudar aqui meu colega, tal, vou fazer o trabalho para ele e tal, né? Aí, o chefe está cobrando e tal, você foi lá, me ajudou e fez o trabalho. E o chefe veio, você passou o relatório para o chefe e tal, para me ajudar, né? E o chefe diz, olha, isso aqui está tudo errado. Não, mas foi o Luiz que fez, não fui eu. Aí você vai dizer, pô, mas eu quis te ajudar e você ainda bota a culpa em mim? Sim. Então você veja, nesse momento, você saiu de salvador para o papel de vítima. Pô, você está... você que virou a vítima agora, porque daí alguém está te perseguindo, sim, né? Você é o culpado, e aí você vai procurar ajuda. Então você começa a fazer a transição, a mudança, né, de status. Então você de salvador vai virar vítima. Sim.
né, no jogo faz essa transição. E o perseguidor pode ser que vire um salvador. Agora, não, deixa eu pedir ajuda lá agora pro chefe, porque isso aí não é bem assim essa história. E aí fica aquela novela, né? Pois do drama, todo o drama, ele é baseado no triângulo dramático. Sempre tem um perseguidor, né? Na história, nas histórias, sempre tem alguém que está perseguindo. Os filmes aí, novelas, né? Perseguindo alguém, né? Há uma vítima e há um salvador. E aí pode ser que em algum momento mude, o salvador vire a vítima, e aí, enfim, né? Todas as histórias são baseadas aí, se a gente olhar, né, atentamente, no triângulo dramático, por isso do drama. Né? E isso acontece frequentemente dentro da organização. Nos conflitos, sempre tem alguém, né, que é o perseguidor. Alguém é a vítima. E alguém é que vai chegar para salvar. Então, você... Então podemos dizer, Giancarlo, veja só, né? Nós estamos aqui conversando e quem está nos assistindo, talvez seja a primeira vez que eles estejam tomando contato com esse assunto que nós estamos trazendo aqui. Né? Então, nós poderíamos dizer, a partir desse exemplo que você está trazendo, que a análise transacional pode ajudar a liderança, por exemplo, a fazer um diagnóstico do que está acontecendo e entender se aqueles conflitos que estão acontecendo ali, se são saudáveis ou não para a equipe, enfim. Tem jogos comuns dentro das organizações, né, Luiz? Por exemplo, vou dar mais um exemplo para auxiliar. Você vem e pede minha ajuda. Olha, eu preciso terminar esse nosso relatório, estou meio sem tempo aqui e eu preciso resolver isso. Você me ajuda? Não, te ajudo. Olha, mas por que você não faz, não delega isso para fulano? Não, Luiz, eu já tentei, mas é meio complicado. Isso não dá certo. Aí você vai dizer, não, mas então por que você não automatiza isso, né? Sim, mas é meio difícil, Luiz, isso deve levar muito tempo a aprender, não dá. Aí você vai para uma outra alternativa. Mas que tal você priorizar, então, o trabalho que você vai fazer ali, né? Prioriza isso. Sabe uma coisa, você não deixa quieto, você não vai conseguir me ajudar, você não vai resolver meu problema. Isso é um jogo. Né? O que é o jogo do sim mais. O sim mais, né? Sim mais. Sempre que alguém propõe uma solução, sim mais tem um problema. Né? Então, é um jogo que a pessoa implicitamente lá, teoricamente, pede uma ajuda, mas ela nega ajuda para, ao final, dizer que você não tem competência para ajudá-la. Olha só, e como você já comentou antes, né? Isso no nível não consciente, né? Não consciente. Não, Giancarlo. E aí você percebe que essa situação acontece com 1, 2, 3, 4... Então, isso é um jogo. Se ela acontece de forma repetitiva, dentro da organização ou em grupos, de forma frequente, é um jogo, provavelmente, que você tem. Inconsciente, né? Obviamente que o jogo é inconsciente. Olha só. Então, assim, o desafio agora, eu vou explicar de uma maneira, o que nós estamos falando aqui, de uma maneira mais lúdica, a partir do desenho do Popeye. É um desenho antigo que eu assistia desde lá da infância, mas que a maioria das pessoas conhece hoje ainda. Então, veja só, lá no desenho do Popeye, tem 3 personagens principais, que é o Popeye, a Olivia e o Brutus. Então, normalmente lá no desenho, o que acontece? O Brutus está no papel de perseguidor, perseguindo a Olivia. Aí a Olivia chama o Popeye. E o Popeye quer se dar bem com a Olivia, e ele vai lá tirar satisfação com o Brutus. Só que o que acontece? O Brutus, ele é grandão, e o Popeye pequenininho. Então, quando eles começam a conversa, o que acontece? O Brutus começa a bater no Popeye. Ele bate. Quando o Popeye não está aguentando mais, do nada surge o espinafre. Aí o Popeye fica forte. E é aqui que está o problema, sobre a perspectiva dos jogos psicológicos. Porque aí há uma mudança de papéis. O Popeye, que era salvador, agora ele é
perseguidor, ele está batendo no Brutus ali. Então, o Popeye sai do papel de salvador, vai para perseguidor. O Brutus, que era perseguidor, agora se torna vítima. E a Olivia, que era vítima, agora é salvadora, dizendo, papai, que bom que você fez isso para mim. E eles passam a vida inteira estruturando o tempo dessa forma. Ora apanhando, ora batendo. Então, no ambiente organizacional, isso é muito comum de acontecer também. Porque, a partir dos exemplos que você deu, então, assim, o líder ali está na posição ali de perseguidor, sendo muito crítico com a equipe, não dando espaço para eles darem opiniões, enfim, sendo muito exigente. E se o grupo começa a se sentir desconfortável com isso, está ali no papel de vítima, desconfortável no sentido assim, de não estarem sendo bem tratados pela liderança. Pode vir aquele pensamento assim, assim que puder eu te pego. Pega o líder. E aí começa a faltar no trabalho, começa, no popular, fazer corpo mole, e tem muito atestado e o resultado não vem. E aí o líder, na tentativa de ter o melhor resultado, acaba perseguindo mais, sendo mais crítico, mais exigente, até que chega uma hora que as coisas explodem. E que vão pegar lá nesse contexto aí da liderança. O líder acaba sendo mais crítico com os funcionários e fala uma coisa ali que não deveria ter dito. Esse funcionário vai lá e fala para o superior do líder alguma coisa fora de contexto. E se essa parte superior da empresa tomar isso como verdade, vai lá criticar o líder. E acontece a mesma situação que foi apresentada aqui no desenho do Popeye. Então, isso é algo que é muito comum acontecer no ambiente organizacional e normalmente não é percebido, porque acaba fazendo parte ali da normalidade. Fica assim, os funcionários não têm motivação, não querem fazer o trabalho da maneira adequada. E se a gente for conversar com os liderados, eles vão dizer, o líder aqui é muito exigente, não trata bem. E aí fica uma coisa que não se resolve, E aí fica um ambiente tóxico, claro, o resultado não vem conforme o esperado, e aí, se o líder não tem uma ferramenta para diagnosticar isso, acaba passando por um longo período aí com essa dificuldade de liderar a equipe. Isso. E às vezes a vítima, hoje a gente tem muito nesse contexto, A vítima às vezes vamos dizer assim, aquela vítima silenciosa também, Sim. De situações mais silenciosas. E eu estava aqui, eu fiz até uma anotação de um jogo que eu acho que tem um desfecho, porque os jogos também têm níveis, Os conflitos, assim como os jogos, têm níveis. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, Então, o primeiro grau é aquele que, vamos dizer assim, não traz grandes repercussões, Faz leve desentendimento. Coisas, assim, passageiras, normais. No segundo grau já tem um pouco mais de força isso, então as coisas já são um pouquinho mais tendenciosas a um conflito mais aberto, mais explícito, situações mais ríspidas, quase violência, quase violência. Tem um bate-boca ali, algumas coisas mais fortes, assim. E o terceiro grau, que, como dizia a Bernie, acaba no hospital, no hospício ou na cadeia, no tribunal. Sim. E aí é onde a gente vê muitas coisas acontecendo, É comum hoje, E aí um dos jogos que eu anotei aqui, um dia eles vão me dar valor. Que é aquela pessoa que se dedica, Ela faz mais do que deve ali, ela tá... No final, eu vou fazer e tal, porque o pessoal vai me reconhecer, e etc. Ele se esforça. E não há dentro da organização uma comunicação clara, como eu falei, Sim. E ao final, o jogo está acontecendo ali, e essa pessoa sai da empresa, ela é demitida, vamos dizer assim.
que acontece? Nesse momento ela estava lá como ajudante, né? Uhum. Ah, nossa, eu me esforcei tanto, parará. Qual que é a mudança? Ela passa a ser vítima. Uhum. Né? Ok, a empresa está lá, que me ajudava, né? E tal, agora eu sou vítima. E aí o que ele faz? Onde é que a vítima vai acabar? Vai buscar um salvador, né? Justiça do trabalho. Uhum. Né? Por quê? Porque houve ali um jogo, sim, não foi resolvido, não foi percebido, e ao final teve a mudança que vai acabar no tribunal. Então, quer dizer, muitas das ações trabalhistas são provenientes de jogos psicológicos, do desfecho, né? Eu entendo que sim, né? Por conta de... É claro que não é só, né? Tem vários motivos, mas uma parte deles é proveniente disso. É proveniente porque você tem comunicação ineficaz, você tem, né, todas essas questões conflituosas, mal resolvidas, né, falta de reconhecimento. Você tem N situações ali, né, algumas talvez mais claras, outras não, mas você tem um conjunto de informações, de situações que vão contribuir para que esse jogo, né, aconteça. E aí ele vai acontecer e vai terminar no tribunal. Olha só, olha assim o impacto dos jogos psicológicos no ambiente organizacional, né? Quando a liderança não tem a consciência disso. Exatamente. Né? Sabotagens, né? Sabotagens internas, de tempo, de coisas feitas erradas, enfim. Você vai ter sempre conflitos e jogos que estão acontecendo porque tem situações mal resolvidas ali. Jogos acontecendo em nível psicológico, né? Então podemos dizer que quando o líder ele entende sobre o funcionamento da personalidade humana, a liderança dele pode ser mais potente? Sim, com certeza será mais potente. Será mais potente, né? Agora, quem está nos assistindo aqui fala, tá, mas e como é que eu desenvolvo habilidades nessa área? Como é que eu posso aprender sobre jogos psicológicos para o líder realmente conseguir entender como fazer esse diagnóstico e as intervenções, né? E o que você acha, Giancarlo, de nós falarmos aqui para o grupo, né? Para o grupo, para quem está nos assistindo aqui, sobre como aprender sobre análise transacional? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Tá? Então, o caminho para aprender sobre análise transacional, o que é? Primeiro, conhecendo a teoria. Né? Então, os jogos psicológicos faz parte de uma teoria da análise transacional, de um dos instrumentos que a gente comenta. Né? E como é que se aprende sobre análise transacional? Começando a partir de uma capacitação, que é o curso introdutório de análise transacional. Então, se você que está nos assistindo aqui, eu pensou assim, eu quero estudar sobre isso, então você começa por essa capacitação. Tá? E vamos falar um pouquinho, Giancarlo, como é que funciona o curso introdutório de análise transacional. Exato. Né? O curso, pode falar. Então, que é um curso direcionado para quem busca autoconhecimento, para quem busca novas ferramentas para se desenvolver enquanto líder, enquanto pessoa, né? Mas, assim, como é que funciona, assim, a prática desse curso? Qual é a carga horária, os conteúdos que são abordados, quem pode participar? Como é que é isso, Giancarlo? A carga horária do curso de introdutório de análise transacional, ele tem em torno de 16 horas. Né? 14 a 16 horas é o ideal que a gente tem trabalhado, né, Luiz? Onde a gente consegue, dentro desse conteúdo, trazer todas as ferramentas, né? Demonstrar ali todas as ferramentas da análise transacional, né? A qual os profissionais que participam, quais profissionais? Quaisquer pessoas, né, que estiverem interessadas em autodesenvolvimento, em condução de equipe, em liderança, né, em gestão, de ser um gestor melhor do seu negócio, né, que trabalhe com pessoas. Sim. Qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, né, então, e aí o leque é muito grande, em qualquer atividade, pode fazer o curso de introdutório de análise transacional. Né? Então, qualquer pessoa que queira
entender sobre o funcionamento da personalidade humana, a partir de uma teoria consistente, pode participar do curso introdutório de análise transacional. Eu posso, na área do direito, mas o que a área do direito é? Bom, você tem cliente, você tem, né? Pessoas que trabalham com você, então você tem, obviamente, um contexto de entender como é que é o funcionamento das pessoas, como é que é o teu funcionamento, como é que você pode melhorar a tua performance. Você tem na área educacional, você tem na área organizacional, você tem na área clínica, né? Então, em todas as áreas, o análise transacional vai contribuir para o seu autodesenvolvimento. Inclusive, só apresentando um relato aqui, eu sou administrador e eu me especializei na área financeira. Então, eu comecei a minha atuação na área de treinamento, consultoria na área financeira. E depois que eu conheci a análise transacional, é que eu abri um outro horizonte para mim. Então, eu trabalho com liderança, desenvolvimento de líderes, formação de líderes, enfim, e sucessão familiar, em virtude da base teórica que a análise transacional deu para mim. É claro que nós estamos falando do curso introdutório de 16 horas. Né? Depois tem outras etapas ainda, depois que quem está nos ouvindo aqui, depois que participar, aí você vai entender quais são os próximos passos aí para se especializar em análise transacional. Por isso que é o curso introdutório. Introdutório. Para você ter as noções, mesmo sendo um curso introdutório, ele permite você ter uma abordagem já diferente. A partir dessa primeira visão, você já vai ter condições de olhar as tuas relações de forma diferente e entender os processos, por que as coisas acontecem, por que nós funcionamos da forma que funcionamos. Não, é uma teoria fantástica, né? E a partir daí, poder já começar a pensar em mudanças, né, no seu funcionamento. Obviamente que o seu entorno vai já traduzir mudanças. E é interessante, né, Jean Carlos, porque assim, muitas pessoas não conhecem a análise transacional e não sabem do potencial que ela tem. Normalmente quem vem para nós, e daqui a pouco nós vamos passar um vídeo para quem está nos assistindo aqui perceber melhor isso, mas a maioria das pessoas não conhece a análise transacional e normalmente quem vem para participar de capacitação conosco é quem ali numa pós-graduação ou numa formação teve ali uma breve aula sobre análise transacional e quer se aprofundar, né? Então, assim, você que está nos assistindo aqui, assim, permita-se conhecer a análise transacional a partir do curso introdutório de análise transacional, porque não importa se você é líder, se você é da área da psicologia, se é advogado, a análise transacional vai fortalecer a sua atuação. E eu posso dizer assim, na minha trajetória profissional, lá atrás, eu sentia a necessidade como consultor e também instrutor, de compreender os fenômenos que aconteciam dentro da organização. Por que determinada empresa a gente atuava, as coisas funcionavam muito bem, o projeto acontecia no prazo, as pessoas se dedicavam, envolviam. O que acontecia? E outras, você não conseguia ter um resultado, havia muito conflito, muita fofoca e tal. Então, até para nós, como profissionais, entendermos, né, melhor, diagnosticarmos a organização, eu fui atrás de desenvolvimento. Dizer, peraí, o que acontece? Por que isso acontece? O que eu tenho a ver com esse processo também, né? Porque muitas vezes a gente procura aquela empresa que tem mais a ver com o nosso jeito. E aí é que, se você não conhece o seu jeito, você pode estar aí tendo problemas porque você não compreendeu a forma que você funciona e está buscando empresas que vão ter mais conflitos, porque, digamos assim, é o teu jeito de funcionar. Esse é um assunto que é da AT, que é script, né? Que lá no AT 101 é possível aprender sobre isso. Então, para entender como funciona, eu fui atrás e me desenvolvi, fiz o curso de dinâmica de grupos, né, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, aí continuei fazendo a análise transacional, né, e hoje faço aí sou didata em formação, estudando, né, então eu estudo essa parte de grupos, empresas, essas questões inerentes à
a esse desenvolvimento de pessoas, posso dizer, em torno de uns mais de 20 anos já. Então, o ponto de origem, o que é? É o curso introdutório de análise transacional. Então, olha só, hein, você que está nos assistindo aqui, olha os benefícios que a análise transacional pode te proporcionar, né, na sua vida pessoal, na sua carreira, né? E agora, vamos passar um vídeo que dá uma visão geral do que é a capacitação, né? Mas antes de passar o vídeo, se você já tem interesse nesse conteúdo, em algum lugar aqui do vídeo, né, ou no link da bio, você vai ter a informação para ter mais detalhes do curso introdutório de análise transacional. Então, vamos assistir o vídeo agora que faz uma breve apresentação de como funciona o curso introdutório de análise transacional. O AT101 é um curso teórico introdutório de análise transacional, destinado ao público em geral e às pessoas interessadas no conhecimento dos fundamentos da AT, o qual tem como objetivo informar os conceitos básicos da análise transacional, sua utilização na compreensão do comportamento humano e em seus vários campos de aplicação. A análise transacional é o método psicológico criado por Eric Berne, psiquiatra canadense, em 1958. E no Brasil é promovida pela União Nacional dos Analistas Transacionais, UNAT Brasil. A AT é uma filosofia de vida e um conjunto de técnicas de mudança positiva. Chama-se transacional por estudar e analisar as trocas de estímulos e respostas, ou transações, entre indivíduos. O objetivo da análise transacional é a autonomia, que significa governar a si próprio, determinar seu destino, assumir responsabilidades por ações e sentimentos e desfazer-se de padrões inadequados ou irrelevantes para viver no aqui e agora. Suas principais características são: é uma filosofia positiva e de confiança no ser humano. É um modelo de aprendizagem para estar bem. É simples e natural e fundamenta-se em necessidades biológicas, psicológicas e sociais, sendo objetiva, diagramável, preditiva e preventiva. Ela é contratual, é uma meta objetiva, mensurável e de mudança positiva de comportamento, e é igualitária. Desta forma, a AT propõe-se a compreender o comportamento das pessoas, sua variabilidade e complexidade, tendo como objetivos para com o indivíduo: alcançar autonomia e controle de sua vida, aceitar a responsabilidade de seus sentimentos, pensamentos e atitudes, abdicar de padrões inadequados e viver no aqui e agora, e recuperar 3 capacidades inatas ao ser humano: consciência, espontaneidade e autenticidade. Bom, então, estão aí as informações do curso introdutório de análise transacional, mas pode ser que você não nos conheça, né? Esteja nos assistindo aqui agora, nesse momento, esteja se perguntando, mas quem é o Luiz, quem é o Giancarlo? Então, eu vou dar uma outra dica para você. No link aqui também do vídeo, em algum local, você vai encontrar um link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. E é bem comum nós, hora ou outra, fazermos uma aula experimental. Então, entre no link aqui e entre no nosso grupo do WhatsApp, que ali você vai acompanhar as informações das próximas turmas, de novidades sobre análise transacional, tá? E seguir aí essa sequência de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional a partir da análise transacional. Muito bem, mas Giancarlo, não está no final ainda, mas estamos quase chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Agora, de uma maneira assim bem objetiva para nossa audiência aqui, como que a liderança, né, a partir do que nós vimos ali dos jogos psicológicos, dos efeitos negativos que ela trazem para o ambiente organizacional, como que a liderança pode se proteger, né, dessas situações de conflitos disfuncionais, né, que a análise transacional a gente chama de jogos psicológicos? Como que a liderança pode se proteger desses tipos de conflitos? Eu penso que pode ter algumas formas, né, Luiz? Uma delas é refletir sobre os próprios padrões. Né? Primeiro passo, qual é o meu padrão repetitivo? O que eu estou fazendo
né, de forma contínua, que eu não tinha percebido. Tá no automático. Opa, escutei o Seron e o Luiz conversar lá, deixa eu sair. Não, peraí, o que está acontecendo? O que acontece comigo com frequência? Sim. Então, qual é? Vamos refletir sobre esses padrões. Buscar educar, se educar e educar a sua equipe na AT, né? É o convite do 101, Sim. né? Não só... também fazendo um convite, né, Luiz, para um desenvolvimento organizacional, para a sua equipe poder fazer, entender todos esses conceitos da análise transacional. Então, se ter essa educação, né, da AT é uma outra... De conhecer, né? De conhecer a teoria. Entender como isso afeta esse grupo, o nosso grupo de trabalho, e de que forma nosso grupo de trabalho pode usar também o nosso estado de ego adulto. Está mais no aqui e agora. Que esse que talvez alguém esteja nos assistindo pela primeira vez, né? Você falou estados de ego, que é uma outra ferramenta da análise transacional. O conhecer os estados de ego, né? Que é o que? O estado de ego adulto é pensar com base em dados e fatos, estar no aqui e agora, né? Estar no presente. Então, poder utilizar de forma racional, né, de forma avaliativa, entender a situação do momento. Então, está presente no aqui e agora. Isso também vai contribuir para que ele não entre em jogos, para que ele consiga perceber esse conflito acontecendo. Né? Que mais? Uma comunicação mais autêntica, então tentar ter uma comunicação mais assertiva, né? Mais transparente, mais assim, sem segundas intenções, que a gente fala, que não sei, comunicação ulterior, né? Que as transações lá são uma outra ferramenta dele. Que lá no popular são as mensagens indiretas, né? As falas indiretas. A gente às vezes escuta aquela frase comum, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então. Ok, para um conflito isso é, então, um chamariz do conflito, né? Porque se você pode falar, né, o que realmente tem que falar, por que você vai usar meias palavras, né? Você dá margem de alguém entender algo que você... a pessoa vai entender algo que você disse que você não disse. Sim. E aí começa, né? Então, a comunicação assertiva, eficaz, né? É uma outra forma de ter essa forma de evitar jogos. Reconhecer, né, os convites aí que você tem na sua atuação, no seu dia a dia, os momentos que alguém está te convidando para um jogo, para ter um conflito, né? Porque tem uma coisa que você colocou ali na tela, que é a questão do reconhecimento. Né? Que muitos reconhecimentos, às vezes um jogo, ele é uma forma de obter um reconhecimento, ainda que negativo. Então, em vez de eu pedir isso de uma forma clara, eu vou fazer algo, mesmo que seja negativo, para ter esse reconhecimento. E o jogo contribui para uma forma de reconhecimento negativo. Olha só. Então, até complementando, né, Giancarlo, o que você está trazendo, o que nós estamos vendo na tela aqui agora, né, que você traz ali. Então, assim, o que fazer para não entrar em jogos psicológicos? Né? Então, o primeiro ponto. Em ambientes que tem reconhecimento positivo, lembrando que o reconhecimento não é só elogio, pode ser ali um bom dia mais autêntico, ou valorizar os avanços dos funcionários. Em ambientes que tem alto índice de reconhecimentos positivos, vai ter um menor índice desses conflitos disfuncionais que nós estamos trazendo aqui pela perspectiva da análise transacional, chamada jogos psicológicos, né? Outro ponto ali, não tomar decisões baseadas apenas em comentários de outros funcionários, que é aquele exemplo que eu falei antes, né? Então, assim, cheque os dados que você trouxe, use o estado de ego adulto, pegue as informações para entender realmente o que está acontecendo. Aí olhando para a parte interna da liderança, estruturar o tempo com atividades criativas e relações autênticas, porque um outro ponto também é o seguinte: se o líder está bem consigo e fora do trabalho consegue ter um ambiente que fortalece o seu emocional, fortalece a sua estima, ele terá menor necessidade de se envolver em situações de jogos psicológicos.
E o último item ali, ó, estar bem emocionalmente com consciência de seu processo interno. E essa consciência de seu processo interno é autoconhecimento. Mas vale a pena olhar assim, ó, assim, você que está nos assistindo aqui, como é que você está emocionalmente? Você está bem? Ou você sente que internamente precisa mudar algo está desconfortável? Porque se isso for frequente, é importante olhar para isso. Por quê? Senão, isso lá adiante pode gerar situações em que você se envolva em jogos psicológicos sem se dar conta disso. Mas com uma motivação de atender uma necessidade interna e não para resolver o que está acontecendo. Então, vale a pena olhar para isso. Se você percebe que não está bem internamente, busque ajuda para isso. Tem muitos profissionais para te ajudar nessa área. Então, olha só, então tem solução, né, Giancarlo? Tem solução. Tem solução. Quando você coloca ali, não tomar decisões também baseadas em comentários de outros funcionários, me veio à mente aqui a questão do feedback. Você está dando feedback para a sua equipe, você está recebendo feedback também, porque à medida que você tem essa troca, né, esse reconhecimento, esse feedback, você está minimizando a possibilidade de jogos. Porque há uma comunicação também mais transparente. Aí elimina as situações de fantasias ali, né? Elimina as fantasias, porque nós estamos aqui, né, trocando realmente as impressões, no aqui e agora. Né? Então, estamos minimizando a possibilidade de termos os jogos. Olha só. Que a comunicação se torna mais autêntica também, né? As relações vão buscando essa autenticidade, né, Luiz? Sim. Então, é uma forma de minimizar. E aí é uma coisa que, assim, cada empresa, às vezes cada grupo, tem um jogo preferido. Até tem um livro que tem os jogos e os nomes, né, Giancarlo? Exatamente. Né? Os Jogos da Vida, de Eric Berne. Jogos da Vida. E é um tema que, eu acho que, salvo engano, Berne já tinha detectado lá atrás entre 33 a 43 jogos, alguma coisa assim, salvo engano, né? E claro que tem muito mais. Sim. E cada grupo, cada pessoa, cada empresa, às vezes, tem seu jogo preferido. Sim. E aí o papel do analista transacional, o papel de quem conhece um pouco a AT, é o quê? Conseguir perceber esse jogo para não entrar no jogo. Tá vendo? Olha só, hein? Quanta coisa conversamos aqui hoje, hein, Giancarlo? E passa rápido. Já estamos terminando aqui o nosso podcast sobre jogos psicológicos, né? Mas como estamos chegando ao final, vamos iniciar aqui as considerações finais desse nosso bate-papo aqui sobre análise transacional de jogos psicológicos. Então, assim, o que nós poderíamos dizer, Giancarlo, para os empresários, os líderes, os profissionais que estão nos assistindo aqui, sobre como estimular um ambiente com menor incidência de jogos psicológicos? O que é que nós poderíamos deixar de mensagem final para eles? Olha, eu teria uma mensagem assim, que é um ambiente onde cada pessoa é ouvida, né? Se sente vista, ouvida, respeitada, os jogos emocionais, os jogos psicológicos perdem espaço. Né? Há uma escutativa, e aí nessa escutativa a empatia é um antídoto para os jogos. Sim. Penso também que a liderança ela tem que ser o espelho do ambiente, né? Onde exista uma prevalência do adulto, de forma responsável, forma humana, e que nesse espaço possa florescer o melhor, né, potencial, o verdadeiro potencial da equipe. Então, o adulto responsável, o adulto humano, a empatia, né, a comunicação autêntica, isso vai fazer a diferença na sua equipe para eliminar os jogos. Bacana, Giancarlo. Olha só, hein? Então, nós falamos do problema, mas tem solução. Tem solução. E assim, e finalizando também, o que eu quero deixar como mensagem final? Então, tem uma frase que eu sempre utilizo quando estou em formações de líderes, preparando líderes, que é a seguinte, e que tem a ver com análise transacional. Então, o líder eficaz conhece a si mesmo,
entende o comportamento dos liderados e funcionamento da equipe para fazer intervenções assertivas e autênticas. E veja só, essa frase, a partir da análise transacional, dá uma ferramenta muito grande para a liderança. Por quê? O líder eficaz conhece a si mesmo, então a análise transacional ajuda a liderança a se conhecer. Entende o funcionamento da equipe. Então, a análise transacional dá para fazer o diagnóstico. Ela nos possibilita, né, entender como fazer um diagnóstico pessoal e também do funcionamento do outro, e por consequência o funcionamento da equipe. Conhece o funcionamento dos liderados, então os instrumentos da AT ajudam nisso, e para fazer as intervenções. Então, assim, a partir do que foi percebido, o que o líder pode escolher em termos de opções para lidar de forma assertiva com o que ele está percebendo a partir dos conceitos que ele tem da análise transacional. Então, veja só, você que está nos assistindo aqui, se tem interesse em conhecer a análise transacional ou incluir essa teoria do desenvolvimento humano na sua atuação profissional, não perca a oportunidade. Entre em contato conosco para conhecer com mais detalhes como funciona o estudo dessa área e posteriormente a implementação na sua atuação profissional, mas não perca essa oportunidade. Tá? E, enfim, então... 3 pontinhos, me permite só... Vai lá, Cacá, vai lá. Se permita se desenvolver, você e a sua equipe. Crie um ambiente de proteção, onde as pessoas tenham confiança uma nas outras. E desenvolva o seu potencial e o potencial da sua equipe. Bacana, olha só, Giancarlo. Então você que está nos assistindo aqui foi quase como se fosse um curso de análise transacional, né? Imagina você aqui, junto conosco aqui, conversando sobre esse tema, podendo trazer as suas questões aqui e nós podendo contribuir com o seu desenvolvimento pessoal. Então, bacana, né, Giancarlo? Espero que vocês que estejam nos assistindo aqui possam estar conosco no momento presencial, né? Faço um convite, né, àqueles que nos ouvem e possam compartilhar, né? Gostou do nosso vídeo, do nosso canal, compartilhe com os amigos, dê a sua opinião. Se você tiver uma sugestão de algum assunto que você gostaria que a gente pudesse abordar no nosso podcast, faça a sua sugestão, né? Nós analisaremos ali com muito carinho também. E muito obrigado a todos que estão nos vendo, ouvindo nesse momento. Muito bom então, Giancarlo, olha, bacana aí, né? Muito bom estar com você aqui novamente, e a gente se encontra no próximo podcast ou presencialmente aqui com você numa capacitação conosco. Abraços!